Outros destaques aqui em Os Pingos nos Is, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Concierge para desarticular a atuação do PCC em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro por meio de bancos digitais irregulares. De acordo com as investigações, o crime organizado movimentou cerca de 7 bilhões e meio de reais com esse esquema. Além disso, 2 advogados, 4 contadores, 194 empresas estariam envolvidas nos crimes. A Justiça determinou a suspensão das atividades da inscrição junto à OAB e também do registro de contabilidade deles e o bloqueio de 850 milhões de reais. Estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão preventiva, 7 mandados de prisão temporária, 60 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Minas Gerais. Segundo o delegado Rodrigo Sanfurgo, essa é uma das mais importantes e pesadas ofensivas da polícia no embate contra o PCC. Vou começar essa com o Roberto Mota. Mota, a cada dia novidades em relação à operação do PCC em São Paulo, no país, principalmente por conta do trabalho da polícia e dessas operações que semanalmente estão sendo deflagradas. Agora, você suspeita que os policiais, quando se deparam com essa organização tão complexa, eles pensam que talvez a situação seja muito mais difícil do que se imaginava? Porque eu fico pensando, como enfrentar um grupo criminoso que possivelmente fatura mais do que a Petrobras, que é a maior empresa do Brasil, hein, Mota? Caniato, eu garanto que os policiais não se surpreendem. Os policiais sabem muito bem com quem estão lidando. Eu vou arriscar até um palpite. A maioria dos envolvidos com o assunto segurança pública sabe muito bem o que está acontecendo no Brasil. O que acontece é que, para alguns, é interessante se fingir de ingênuos. Para alguns, é interessante criar uma narrativa diferente da realidade. 7 bilhões e meio de reais movimentados, 194 empresas usadas pela organização criminosa para dissimular as transações. 2 advogados, 4 contadores, 850 milhões de reais, quase 1 bilhão em contas. Os bandidos envolvidos nesse esquema podem ser muita coisa, mas uma coisa que eles não são é pobres coitados, mortos de fome, que montaram esse esquema super sofisticado para levar um pão para casa, porque a família estava com fome. Mas é assim que eles serão tratados pelo sistema de justiça criminal brasileiro. Eles terão direito a todos aqueles benefícios e direitos maravilhosos sobre os quais a gente fala aqui todos os dias. Então, basta olhar para mais esse caso, um caso igual aos que a gente apresenta aqui quase todo dia, para saber que está na hora de mudar. Você, Luiz Felipe Dávila, a sofisticação da facção criminosa que começou aqui em São Paulo para lavar os recursos, movimentar o dinheiro, utilizando bancos digitais, fintechs, e há um número que acaba surpreendendo, movimentações na ordem de 7 bilhões e meio de reais, Dávila. Caniato, se você fizer um placar aí de todas as matérias que já saíram nos Pingos nos Is, com apreensão de cocaína, de dinheiro, de comércio ilegal, você vai notar o sucesso estrondoso da Polícia Paulista, da Secretaria de Segurança e do governador apoiando essas ações para desmantelar o crime organizado. O problema, Caniato, é que isso é um funil. Se você não fechar a boca do funil, que são as fronteiras do Brasil, essas coisas vão continuar passando. Perde 7 bi aqui, mas hoje mesmo à noite, pelas nossas fronteiras, estão passando toneladas de cocaína, centenas e milhares de armas, e isso continua a movimentar o negócio. Então, além desse esforço da Polícia de São Paulo, esse esforço exemplar da Polícia de São Paulo para desmantelar o crime organizado, nós precisamos sim da cooperação e da coordenação com o trabalho juntamente com o governo federal para fechar a boca do funil. Porque se as fronteiras continuam porosas do jeito que são no Brasil,
Não tem como resolver. Você pega hoje 7,5 bi, aí daqui ao próximo mês, setembro, a gente está dando que pegou mais 10. Aí nós estamos colocando em dezembro que pegou mais 15. Então, é preciso essa coordenação de ação para tampar a boca do funil. E o funil é, sim, a fronteira do Brasil com todos esses países por onde passa as armas e a cocaína. Você, Cristiano Beraldo, só reforçando a nossa audiência, a gente tem trazido as notícias, os destaques e as várias operações que são realizadas, claro, em sua grande maioria, com um apoio sempre do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Polícia Civil, Polícia Militar, nesse caso, uma operação da Polícia Federal. Você, Cristiano Beraldo, são cifras assustadoras, a gente pode comparar o PCC com as maiores companhias que operam no Brasil. E isso é só uma fração, né? Podem ser números subestimados. Você, certa vez, fez uma projeção de números absurdos de toda essa quantia de dinheiro que o PCC movimenta. São vários negócios, mas o principal deles, tráfico de drogas, tráfico de cocaína, Beraldo. Agora, esses tombos que o PCC tem tomado, isso pode afetar a organização de que maneira? O dinheiro é a matéria-prima principal, porque todo esquema de corrupção que é preciso existir para o negócio funcionar depende desse dinheiro circulando. Então, quando você ataca o financiamento, sobretudo o financiamento da compra de pessoas envolvidas na estrutura de produção, de transporte, até mergulhadores que vão ali aos portos prender os volumes enormes de cocaína nos cascos dos navios, para que esses navios transportem a cocaína, aparentemente sem conhecimento de ninguém, do capitão, dos marinheiros. Enfim, isso tudo precisa de muito dinheiro para acontecer. Então, o trabalho a ser feito é justamente esse. Agora, o que me chama a atenção é que não faltam exemplos, o Dávila falou isso, enfim, a gente está aqui recorrentemente noticiando e comentando essas apreensões, bilhões de reais apreendidos e decisões judiciais que confiscam dinheiro, confiscam bens, etc. e tal. E como é que não há uma mobilização total e absoluta em cima dessa estrutura? É essa pergunta que não tem uma resposta. Quer dizer, que governo assiste a sua Polícia Federal fazer uma operação que pega 7,5 bilhões de reais? Só para a gente ter uma ideia, isso é mais dinheiro do que o governo anunciou com pompa e circunstância como disponível para financiamento de projetos que visam desenvolver o combustível de aviação sustentável. 6 bilhões de reais, que é um assunto mundial. Há uma corrida hoje no mundo para desenvolver de forma viável, barata, esse combustível de aviação sustentável. E o PCC está investindo muito mais do que isso. Só nessa pequena operação perto do todo que a Polícia Federal desvendou. Então, se nem isso é suficiente para termos uma mobilização completa do Estado brasileiro para sufocar de uma vez por todas e acabar com o domínio dessas facções criminosas, Caniato, eu não sei o que será preciso. Estaremos entregues na mão desses criminosos, desses vagabundos, até que venha alguém com coragem o suficiente para tomar as medidas que são necessárias. A gente tem trazido muitos destaques quando a gente fala da atuação do crime organizado no Brasil. E, Mota, eu preciso fazer uma consideração sobre o programa que você apresentou ontem com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Assim, excepcional o programa, eu pude assistir e em dado momento vocês falavam justamente sobre a atuação do crime organizado e chamou a atenção que o governador, extremamente preparado, falou sobre a atuação dos advogados. Muitos advogados caríssimos de firmas conhecidas, sobretudo no Centro-Oeste, que acabam apoiando esses grupos criminosos. E aí ele fez uma reflexão importante sobre a necessidade do poder público observar esse tipo de movimento e também a atuação desses profissionais liberais que acabam dando todo
o suporte para esses bandidos. Enfim, a notícia dessa operação da Polícia Federal traz, inclusive, essa informação, né? Participação de advogados e contadores. O que é preciso considerar quando a gente observa que essas facções acabam tendo um volume de dinheiro absurdo, inclusive para contratar esses profissionais que acabam dando todo o suporte para que essa facção opere como uma verdadeira multinacional, Mota? Eu acho que há duas dimensões dessa questão, Caniato. Uma eu acho que a gente pode chamar de dimensão política, que é chegada a hora da gente reconhecer a ameaça que organizações como essa representam para a nação, para o país, para o Estado. E eu não acho que essa ameaça é reconhecida. Não faz muito tempo eu participei de um debate sobre defesa no Brasil, defesa nacional. E, para minha surpresa, a tônica do debate começou, né, sendo o impacto das mudanças climáticas na defesa nacional. Eu deixei o debate correr um pouco e aí não resisti. Tive que levantar a mão e perguntar: desculpe, senhores, isso aqui estava acontecendo aqui no Rio de Janeiro, esse debate. Eu perguntei: desculpe, senhores, vocês sabiam que aqui no Rio de Janeiro tem 1.700 territórios dominados pelo narcotráfico? Que lá tem traficantes com armas de guerra, metralhadora .50, fuzil. A polícia do Rio de Janeiro uma vez estimou que eram mais de 40 mil homens em armas aqui no Rio de Janeiro. Um efetivo maior do que o da própria polícia militar. E aí ficou aquele silêncio meio estranho. Então eu acho que por uma série de razões, os políticos brasileiros, os estadistas, os governantes, ainda não acordaram para essa ameaça. A gente espera que eles acordem antes que seja tarde demais, antes que aconteça coisas que aconteceram em países como o México, como a Colômbia, onde os países chegaram a um ponto muito difícil de retornar. A segunda dimensão dessa sua questão, Caniato, é uma dimensão moral. A gente não consegue escapar disso. Eu acho, vou citar aqui de cabeça, que é do Sobral Pinto, grande advogado Sobral Pinto, uma frase que diz alguma coisa no sentido de que o advogado de defesa é o primeiro juiz do processo. Então, se você é advogado e você aceita uma causa, você tem que ter um mínimo de responsabilidade sobre a causa que você está aceitando. Todo mundo tem direito à defesa. Isso aí não há nenhum debate sobre isso. Qualquer réu tem direito à defesa. Mas isso é diferente de você colocar os seus conhecimentos jurídicos a serviço de uma organização criminosa. A própria justiça reconhece essa diferença. Então, eu acho que essas duas dimensões, elas, hoje no Brasil, estão completamente descalibradas. O Estado não reconhece uma ameaça evidente, não só a existência do próprio Estado, mas a existência do Brasil como nação, a liberdade de cada um de nós, a violação dos direitos mais básicos. E, num segundo momento, eu acho que talvez nós precisássemos de mecanismos melhores para impedir que essas organizações criminosas se blindassem juridicamente. Para encerrar o comentário, eu vou contar aqui uma história que uma promotora aqui do Rio de Janeiro, lutadora contra o narcotráfico, lutadora pelos direitos dos cidadãos, me disse. Ela falou: Mota, eu fiquei durante um tempão, levei muito tempo para conseguir prender um traficante aqui do Rio de Janeiro. Não era chefão, não. Era um gerente de nível médio do tráfico de um morro aqui do Rio de Janeiro. E no dia do julgamento, estava eu lá, promotora, o traficante pede chulé e 7 ou 8 advogados de um dos melhores escritórios, cada um especializado em uma das questões que estavam ali sendo discutidas. Aí ela pergunta: como é que a gente pode ganhar uma guerra como essa? Sendo que os advogados que estavam ali, lógico,
eles são pagos, ou pode ser com o dinheiro do crime, porque aquele bandido nunca teve outra atividade. Não é que ele foi atacadista, né? Ou ele tinha uma rede de automóveis, e de repente ele virou traficante e agora ele está pagando a defesa dele com o dinheiro que ele ganhou quando era honesto. Não. São pessoas que nunca tiveram atividades honestas. Então, esse país precisa dar uma parada. Precisa se perguntar onde é que vai terminar essa história. Se a gente permite que os traficantes se defendam com o dinheiro que eles ganharam no próprio crime, onde é que isso vai parar? Pois é, inclusive, Dávila, queria que você também trouxesse sua avaliação, sua percepção, especialmente sobre esse aspecto moral trazido pelo Mota, porque não é de hoje, né, que a gente observa esse cenário, essa situação que se repete, né? Os bandidos, claro, que acabam sendo custeados pelos cabeças da organização, que pagam excelentes advogados, e esses advogados se utilizam de todos os artifícios possíveis para protelar o rito processual. Enfim, e aí um procedimento que normalmente demoraria determinado tempo acaba sendo ampliado por conta de toda essa estrutura jurídica que o crime consegue financiar. Tem uma questão ética, moral, que é preciso também discorrer quando a gente fala do advogado ou do escritório que aceita a contratação desse tipo de serviço para prestar um serviço para a facção criminosa, né, Dávila? É verdade, Caniato, mas no Estado democrático de direito, todo mundo tem direito à ampla defesa. Então, evidentemente, algum advogado vai ter que defender essa pessoa porque é um direito constitucional. O fato é que, geralmente, escritórios que acabam advogando para o crime não conseguem mais sair disso. E isso acaba, ele pode até ficar rico, mas isso acaba com a sua clientela, com outra clientela, quando descobre que aquele escritório é um escritório ligado à facção criminosa. Então, é uma escolha, mas é uma escolha que parte do livre-arbítrio. Alguém escolhe defender bandido e, a partir de então, a minha vida vai ser, como advogado, defender bandido. Não vou conseguir fazer outra coisa. E isso tem a ver com a própria estrutura do crime organizado, não só no Brasil, como no mundo. Isso aconteceu com a máfia na Itália, máfia nos Estados Unidos, as organizações criminosas no México, Colômbia, todo lugar é assim. Então, e esse dinheiro, é óbvio que é dinheiro do tráfico, da ilegalidade, mas ele é travestido de legalidade. Por exemplo, pode ser aí a rede de postos de gasolina do tráfico de drogas. E essa rede de postos paga o advogado. Pode ser os laranjas do comércio, né? Então, assim, é quase como se tem origem, entre aspas, o dinheiro em atividades legais financiando advogados. Agora, eu não conheço nenhum escritório de advocacia criminal de renome que está defendendo gente do PCC. Pode ser que exista, mas eu não conheço. Se eu pegar assim, aquela lista dos 10, 15, 20 top escritórios criminalistas, nenhum está defendendo o PCC. Agora, um advogado criminalista pode achar que é um bom negócio para ele, porque ele vai ganhar muito dinheiro. Evidentemente, ele vai ter causa até o fim da vida, porque tem sempre alguém encrencado. Agora, isso aí significa que não tem outra clientela para se pegar. E também não dá para sair do esquema. Se amanhã você se arrepender e falar, bom, agora que eu ganhei dinheiro, eu quero me tornar um advogado honesto e só advogar para pessoas de bem, não vai acontecer. Você não consegue sair dessa seara. Então, isso é a estrutura do crime organizado no mundo. E aí o Mota tem razão, assim como o Beraldo, nós não podemos deixar o Brasil se tornar esse narco-estado, um estado dominado pelo crime organizado. E este é o caminho que nós estamos percorrendo para minimizar o esforço nacional, junto com os governos estaduais, que precisamos fazer para desmantelar o crime organizado antes que o crime organizado tome conta do aparelho do Estado brasileiro. Pois é, não faz tanto tempo nós trouxemos uma notícia de uma advogada que perdeu uma causa, ela defendia, enfim, um criminoso ligado a uma facção. E após a derrota nos tribunais, ela recebeu uma coroa de flores com um recado dos integrantes da facção. Ela desistiu da profissão, não sei qual é a profissão dela atualmente. Quer fechar você, Cristiano Beraldo?
Isso é uma preocupação, né? Você vê esse ambiente e a forma como membros dessas facções são tratados, e quando você tem a cena descrita pelo Mota, claramente há algo errado. Não faz sentido você ter uma dinâmica dessa numa audiência. Só que todo esse cenário de coisas erradas, isso acaba sendo incorporado à paisagem, não se toma nenhuma atitude diante disso. E muitas vezes esses presos, eles se safam por causa disso, porque essa mega estrutura de defesa, muitas vezes ela também vem acompanhada de esquemas de corrupção, onde se consegue determinadas sentenças favoráveis, enfim, na base do dinheiro. Infelizmente, a gente vive no Brasil, não podemos descartar essa hipótese. Isso tudo é muito preocupante, porque se cria uma dinâmica onde, de novo, o crime no Brasil compensa, e não é qualquer crime. É esse crime mais hediondo, pesado, porque o tráfico de drogas hoje, ele traz consigo todos os crimes bárbaros que aterrorizam a vida dos brasileiros no dia a dia. Realmente é uma situação, lamentável, que o dinheiro, muito dinheiro, bilhões de reais, dinheiro que a população de bem, a vasta maioria, jamais nem terá noção do que é, mas está disponível para esses vagabundos se defenderem e se safarem de seus crimes. Olha, várias pessoas chegando aqui no programa Os Pingos nos Is, a gente sempre reforça e agradece a audiência. Em destaque, uma operação da Polícia Federal que acabou revelando muitas informações, inclusive a movimentação de 7,5 bilhões de reais do PCC, da facção criminosa, em bancos digitais irregulares, fintechs que não estavam registradas no Banco Central. Agora, Mota, quer fechar a reflexão sobre a necessidade da Polícia Federal e também das polícias estaduais trocarem as informações, os bancos de dados, para enfrentarem as facções criminosas que, apesar desses vários tombos tomados nas últimas semanas, se revelam muito organizadas e com muito dinheiro para se levantar e recompor os negócios, né? Eu vou sair um pouco do tom aqui, Caniato. Eu acho que essa questão de troca de informações, de levantamento de inteligência, compartilhamento de banco de dados, é totalmente secundário. Absolutamente secundário. O fator principal é a decisão das pessoas que integram o Estado brasileiro de realmente combater isso. Nós já vimos que existe flexibilidade suficiente nas instituições e na interpretação das leis, quando se quer realmente combater alguma coisa. Portanto, eu acho que é isso que está faltando. A determinação, a consciência da ameaça. Eu acho que tem muita gente, ainda tem muita gente, que acha que esse negócio de drogas é besteira, deixa o pessoal usar, isso não faz mal nenhum, deixa essa turma ganhar a vida. É um trabalho como outro qualquer, tia. Não foi isso que a gente ouviu de um bandido que assaltou uma senhora aqui no Rio de Janeiro? É o nosso trabalho, tia. Então é uma mistura de condescendência com deboche da nossa cara. Eu acho que isso é que tem que mudar. O resto, claro que é importante. Equipamento, salário, tecnologia, integração de banco de dados, inteligência. Mas, olha, eu vou contar um segredo para vocês. Não precisa de nenhum levantamento de inteligência para descobrir as comunidades que são dominadas pelo narcotráfico aqui no Rio de Janeiro. É facílimo. Tudo que você tem que fazer é entrar numa rua errada. Você devia ter virado para a direita, você virou para a esquerda e caiu num lugar que não é dominado pelo Estado brasileiro. Diante dessa realidade, compartilhamento de informações de banco de dados é uma coisa, para mim, absolutamente secundária.